Olá pessoal, sou a professora Emanuela, estamos aí começando mais uma aula do 8º ano para o ensino remoto. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre proporção. O que a gente entende quando a gente fala aí de proporção, né? Então, quando a gente faz uma receita, a gente se baseia em quê? Uma proporção, não é isso? Imaginem só fazer um bolo, né? Então, normalmente uma massa de bolo dessas prontas leva 3 ovos. Se eu fizer 2 massas utilizando 3 ovos, será que esse bolo vai ficar legal? Provavelmente não, né? Porque existe uma proporção dos ingredientes. Então, se eu quero fazer 2 massas, é necessário que eu utilize 6 ovos, certo? Então, hoje a gente vai estar dando um pouquinho de atenção a esse assunto de proporção, montando algumas proporções, entendendo como elas se apresentam, para conseguir aprimorar os nossos conhecimentos, tá certo? Então, vamos começar. Peguem seus cadernos para fazer anotações se necessário, certo? Então, para que a gente possa começar aí, eu trouxe o seguinte problema. Então, olha só. Observe a parte em destaque sobre o modo de preparo indicado em certa embalagem de café. Então, o que é que a gente tem aqui? Que coloque 400 gramas de pó no filtro de papel e adicione 500 ml de água. Então, isso é uma proporção que a gente chama de razão. É a razão que vai determinar a quantidade de café e de água. Como é que a gente normalmente escreve essa razão? Então, eu coloco ela na forma de uma fração, onde o meu numerador é a quantidade de pó e o meu denominador aqui é a quantidade de água. É importante a gente lembrar quais informações a gente está colocando no numerador e no denominador, porque caso a gente venha analisar outra razão do mesmo tipo, a gente tem que estabelecer esse padrão, que a quantidade de pó de café vai estar no numerador e a quantidade de água quente está no denominador. Então, assim, a gente pode dizer que nós temos 40 gramas de pó de café para 500 ml de água. Isso é uma razão. Até agora, nada de novo. Vamos observar aqui a quantidade de pó de café necessário nessa outra embalagem. Então, nós temos aqui, ó. Coloque 60 gramas de pó no filtro de papel, adicione 750 ml de água quente. Então, veja que eu vou montar outra razão, mas que eu tenho que manter o padrão. Que padrão? Na primeira razão, eu coloquei a quantidade de pó de café no numerador. Então, aqui também eu vou fazer isso. E a quantidade de água no denominador. Então, veja só que eu montei aqui a fração com a quantidade de pó no numerador, 60, e a quantidade de água quente no denominador. E aí, eu já venho aqui, ó, e afirmo a vocês que a razão do problema anterior, 40 sobre 500, e essa razão, onde eu digo de 60 para 750 ml de água, elas são iguais. E você pode perguntar, professora, como que 40 sobre 500 é a mesma coisa que 60 sobre 750. Então, aí a gente vai lembrar um pouquinho de frações equivalentes e frações irredutíveis para entender isso. Então, encontrando a fração irredutível de 40 sobre 500, como é que eu encontro a fração irredutível? Vou dividir essa fração o máximo possível, tornar ela uma fração igual, que tem os menores números possíveis. Posso dizer também que eu vou tornar ela a menor fração possível que represente essa situação. Como é que eu faço isso? Posso aqui, ó, dividir o numerador e o denominador por 20, que é um número múltiplo comum de ambos. Então, quando eu divido 40 por 20, eu tenho 2. Quando eu divido 500 por 20, eu tenho 25. Então, essa fração aqui, 2,25avos, ela é a mesma coisa que 40 sobre 500. Então, ela é uma fração equivalente, ela representa a mesma coisa. Também posso encontrar a fração equivalente irredutível,
de 60 para 750 ml de água. Como? Nesse caso aqui, o múltiplo comum maior que eu percebo é 30. Então, vou dividir aqui o numerador e o denominador por 30. E aí, também vou encontrar 2 sobre 25. Então, veja que as frações irredutíveis dessas razões são iguais. Isso significa que está se estabelecendo um padrão, uma razão, que é aí a mesma, certo? Então, é a mesma razão, ok? Bom, então olha só, quando as razões, e aqui nós temos duas razões, né? Escritas com letras, porque aqui é uma definição, padrão. Então, quando a gente diz que elas são iguais, o que é que a gente vai perceber, né? Que a primeira fração, que é a razão inicial, vai ser igual à razão, à próxima razão, certo? A gente pode ler da seguinte forma: o valor de A, que é a razão primeira, né? Como é que a gente leu no café? 40 gramas para 500. Então, o valor de A está para B, assim como o valor de C está para D, certo? Uma coisa importante da gente perceber quando a gente analisa duas razões e as igualas, as dizem que são iguais, é que nós temos algo chamado extremos e meios dessa proporção. Então, olha só, o primeiro e o último termo são o que a gente chama de extremos. Qual é o primeiro termo? É o termo A. Qual é o último termo? O termo D, certo? Então, o termo A e o termo D são extremos. E o segundo e o terceiro termo, que nesse caso é o termo C e B, eles são meios, tá? Então, a gente chama de extremos e de meios. Colocando aqui no exemplo da questão anterior, nós vamos ter que os nossos extremos são 40 e 750 e os meios são 60 e 500, certo? Porque é importante a gente perceber quem são os extremos e meios. Porque existe uma propriedade fundamental da proporção, e ela diz assim, que em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Quando a gente em matemática fala de produto, nós estamos falando de uma multiplicação ou uma continha de vezes, como vocês estão acostumados. Então, essa propriedade, ela é fundamental quando a gente fala de proporções. Então, quando eu tenho uma proporção, digo que ela é igual a outra, uma razão igual a outra, a gente vai conseguir perceber isso, que se eu multiplicar os extremos, essa multiplicação tem que ser igual a dos meios. Mas vamos verificar? Então, quem são os nossos extremos? 40 e 750. Então, eu vou fazer aqui a multiplicação, né? De 40 vezes 750, certo? Então, montando aqui a continha, para ficar mais fácil de compreender, né? Nós vamos ter aqui 0 vezes 0, 0, 0 vezes 5, 0, 0 vezes 7, 0. 4 vezes 0, 0, 4 vezes 5, 20, bota 0, vai lá 2. 4 vezes 7, 28, com 2, 30, né? Somando aqui, nós temos 30 mil. Bom, então, o produto dos extremos deu 30 mil. Pela lei das proporções, a lei fundamental aí das proporções, o produto dos meios também tem que dar 30 mil. Vamos verificar? Então, se eu fizer 60 vezes 500, a gente também encontra 30 mil? Então, vamos montar aqui a continha, né? E resolver. Então, 0 vezes 0, 0, 0, 0 vezes 5, 0, né? 6 vezes 0, 0, 6 vezes 0, 0, e 6 vezes 5, 30. Somando aqui, né? 0, 0, 0, 0 e 3, que é o valor de 30 mil. Então, de fato,
o produto dos extremos vai ser igual aí ao produto dos meios. Vamos verificar aqui um exemplo? Então, olha só. Alice é uma consumidora consciente e vai comprar um automóvel que emite a menor quantidade de dióxido de carbono, CO2, no meio ambiente. Para isso, ela realizou uma pesquisa com 3 modelos de automóvel. Observe os resultados e determine o que emite menos. Então, veja só, no modelo 1, nós vamos ter que vão ser emitidas 1.310 gramas de CO2 em 10 quilômetros, certo? No modelo 2, nós temos que vão ser emitidas aí 575 gramas em 5 litros, certo? E aqui nós temos 1.960 gramas em 20 quilômetros. A gente vai construir as razões considerando a seguinte relação: a quantidade de CO2 pelos quilômetros, tá certo? E aí isso é importante porque a gente tem que estabelecer esse padrão em todos os modelos de carro. Então, o meu numerador vai ser a quantidade de CO2. Então, aqui, ó, 1.310 sobre 10, ok? Aqui vai ficar 575 sobre 5. E aqui vai ficar 1.960 sobre 20. Ok? Bom, para que a gente possa comparar, o que era ideal que a gente conseguisse fazer? Deixar todas aí com o mesmo denominador, né? Porque a gente sabe que quando a gente tem frações com o mesmo denominador, a gente tem como fazer essa comparação um pouquinho mais fácil, certo? Então, o menor denominador de todas elas é 5. Então, eu vou usar esse objetivo de deixar todas aí com o denominador 5, ok? Então, para que essa primeira aqui do modelo 1 tenha o denominador 5, eu vou estar simplificando ela por 2. Então, 1.310. Quando a gente divide por 2, a gente tem aí 665. 10 dividido por 2, nós temos 5. Essa daqui já tem um denominador 5, não vou simplificar. Simplificando essa daqui para que ela fique com o denominador 5, a gente vai estar dividindo por 4, né? Então, 1960 dividido por 4 vai dar 490. 20 dividido por 4 dá 5. Então, veja que agora eu tenho todos os modelos, uma razão com o mesmo denominador. Isso vai me permitir comparar essas razões. Então, veja, no modelo 1, quando eu ando 5 quilômetros, eu libero 665 gramas de CO2. No modelo 2, quando eu ando a mesma quilometragem, que é 5 quilômetros, eu libero 575. E no modelo 3, quando eu ando a mesma quilometragem de 5 quilômetros, eu vou liberar 490. Então, qual é o que vai emitir menos CO2? A gente consegue perceber que é o modelo 3. Com a mesma quilometragem, ele vai emitir apenas 490 gramas de CO2. Certo? Bom, pessoal, por hoje é só e até a próxima aula.